nos fala ao coração. Aqui estamos com ela aberta diante de nós e pedimos a tua sabedoria, a tua direção. Pedimos o teu perdão e a tua orientação, ó Deus, para compreendermos as tuas lições que estão contidas na Bíblia, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 13:3. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. Só esses dois versos aqui. Isso é Samuel falando com Saul. Essa passagem que diz assim: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, no original está escrito assim: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Quem é na Bíblia um homem segundo o coração de Deus? O rei Davi. Davi é dito na Bíblia que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque essa passagem, o verso 14, né? Fala: Deus buscou para si um homem que lhe agrada. Um homem segundo o seu coração. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ver a história de Davi, a gente vai perceber que Davi ele não era um homem perfeito. Muito pelo contrário, né? Era um homem que cometeu muitos erros. Matou muita gente, não é? Matou pessoas inocentes. Cometeu pecados imorais. E diversos outros pecados que a Bíblia registra, né? E ele foi um rei de Israel que também teve grande responsabilidade na morte de muitas pessoas no reino, né? Tem um episódio lá em que Davi mandou fazer um censo. Mandou fazer um censo e disse que isso não agradou a Deus e por causa disso morreram cerca de 14 mil pessoas. Já pensou? Eu fico pensando nas responsabilidades, né, de um rei. Que às vezes eu e você cometemos um erro, de repente a gente pode ter um prejuízo, né? De repente a gente pode ter uma dificuldade. Mas imagina aí se por sua causa morresse 14 mil pessoas. Imagina aí como é que você se sentiria. E assim foi a realidade de Davi naquele tempo, né? Já era no final do seu reino, na última parte, né? Ele cometeu esse erro ali, desagradou a Deus, né? E eu sempre procurei entender qual é o significado dessa expressão, segundo o coração de Deus. Como é que uma pessoa que é imoral, como é que uma pessoa que mata gente, como é que uma pessoa que cometeu tantos erros é segundo o coração de Deus? Eu e você, na nossa compreensão limitada, a gente sempre olha para as pessoas e a gente sempre fica pensando assim: puxa vida, fulano fica observando, né? Fulano é uma pessoa de Deus, porque nunca fez isso, não fez aquilo, não fez isso, né? Se você souber que uma pessoa fez qualquer coisa de errado, você já fica com o quê? Com o pé atrás com a pessoa, não é? Você já fica desconfiado, você já fica pensando: puxa vida, ó. Muitas pessoas que andam na igreja, quando elas sabem de pecados de pessoas da igreja, elas fazem o quê? Saem da igreja. Mas onde é que está o erro? Por que isso está errado? Basta você observar a história de Davi. Davi foi um homem que cometeu muitos erros, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque para Deus não importa os seus erros. Para Deus só importa o seu arrependimento. Por que foi que Deus rejeitou Saul? Foi porque Saul pecou ou porque Saul não se arrependeu? Observe, preste atenção, né?
É por que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração? É porque ele sabia que Davi não ia cometer falhas? É porque ele sabia que Davi, ao cometer falhas, iria se arrepender? Então, o que significa uma pessoa segundo o coração de Deus? Significa uma pessoa que aceita, entendeu? A correção de Deus na vida dela e sempre se arrepende dos seus pecados. Uma pessoa segundo o coração de Deus, irmãos, não é uma pessoa que não tem defeitos, não, que nem a gente imagina, né? Você, todos nós aqui na igreja, ao caminhar em direção ao fim do mundo, como a gente está indo, né? Os dias finais, nós vamos ver cada vez mais escândalos acontecendo, sabia? Você vai ouvir falar de pastores cometendo pecados, você vai ouvir falar de irmãos se afastando da igreja, você vai ouvir falar de coisas feias sendo feitas por crentes, e você vai ter a tendência de pensar assim, puxa vida, essa igreja é desse jeito? Basta você lembrar da Bíblia. Na Bíblia, Davi era desse jeito? Mas o que é que você tem que observar? Você não deve observar se as pessoas pecam. Você deve observar se as pessoas se arrependem. Está entendendo? Você deve observar se as pessoas se arrependem. Você pode até não gostar daquele comportamento que a pessoa fez, mas se a pessoa se arrepender, você pode até não perdoar ela, mas Deus sempre perdoa. A pessoa que se arrepende, para Deus, é uma pessoa segundo o seu coração. E quando a gente vai observar a vida de Davi, ele foi realmente um exemplo, irmãos, muito difícil de imitar no seu arrependimento. Sabia? Porque a gente fala de arrependimento, mas o arrependimento verdadeiro ele é muito difícil de praticar. Sabia? Uma vez eu fui disciplinado na igreja, o pastor chegou para mim e disse, Rogério, você infelizmente vai ter que passar, acho que parece que era 3 meses, né? 3 meses, você vai ter que passar 3 meses sem fazer nada na igreja, não pode passar lição, não pode pregar, porque você transgrediu, teve um problema com o sábado, né? Aí os irmãos fizeram um movimento danado, não sei o que, aí o pastor me disciplinou, 3 meses. Aí eu disse, tudo bem, pastor, tá certo, eu vou esperar esse tempo aí e vou orar a Deus para resolver essa situação aí. Aí o pastor olhou para mim e disse, você é diferente. Porque toda pessoa que eu vou disciplinar fica brava. Toda pessoa que ele vai disciplinar, que ele vai dizer assim, ó, infelizmente você vai ficar 3 meses sem poder fazer nada da igreja. A pessoa se levanta e diz, e por que fulano é assim? E por que fulano não fez isso com cicrano? Não sei o que, essa igreja não sei o que, eu não venho mais nem aqui. Veja como é difícil, irmão, se arrepender. Está entendendo? A pessoa, ela acha melhor ficar se comparando, entendeu? Com os outros. Ou seja, desculpando os seus erros. Está entendendo? Se você for procurar realmente no mundo, você vai encontrar situações bem piores do que a sua, não vai? Mas quer dizer que você é perfeito? Que você não precisa de correção? Não. Todos nós precisamos de arrependimento na nossa vida. Todos nós temos defeitos que precisamos corrigir, que precisamos confessar a Deus, precisamos nos arrepender. Saul era uma pessoa que não fazia isso. O profeta Samuel disse, Saul, eu não falei para você que esperasse. Eu não falei para você que não preservasse nenhum animal, porque Deus tinha dado uma ordem a Saul, era assim. Todos os animais, né, que havia lá no controle do inimigo deveriam ser destruídos. Aí Samuel chegou para ele, eu não falei para você que Deus disse claramente que os animais tinham que ser destruídos. Por que você preservou esses animais? Qual deveria ser a atitude de Saul? Qual deveria ser? Realmente eu errei. Está entendendo?
E isso significaria o quê? Arrependimento. Realmente eu errei, desobedeci a Deus. Não era para ter feito isso. Diga qual vai ser a punição para mim que Deus mandou. Foi isso que ele fez? Não. Ele disse, não se preocupe com isso. Não, os animais que eu preservei foi para sacrificar a Deus. Foi para oferecer ao Senhor. Aí Samuel disse, será que o Senhor realmente tem tanto desejo assim que você sacrifica animais a eles, mais do que você obedecer à palavra dele? Aí Saul ficou desconversando. Deixa isso para lá, rapaz. Vamos falar de outro assunto. Isso aí já passou. Em nenhum momento reconheceu, entendeu? Que estava desobedecendo a Deus. Aí então Samuel fala isso que a gente leu aqui, né? O Senhor te rejeitou. Por quê? Porque você é uma pessoa pecadora? Não. Porque é uma pessoa pecadora que não reconhece os erros. E o Senhor já escolheu uma pessoa segundo o seu coração. Que é uma pessoa que não tem pecado? Não. Que é uma pessoa que peca, mas sempre vai reconhecer seus erros. Eu quero que você leia comigo agora o Salmo 51, que foi um salmo que Davi escreveu. Vamos refletir no que ele escreveu nesse salmo aí. Salmo 51. O livro de Salmos fica bem no meio da Bíblia. O Salmo 51 foi um salmo que Davi escreveu depois que ele foi repreendido pelo profeta de Deus. Aqui na minha Bíblia diz assim, ao mestre de canto, ao cantor mor, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de ele ter adulterado com Batseba. No cima do título do salmo, né? Ao mestre de canto, salmo de Davi. Compadece-te de mim, achou aí? Salmo 51, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz na verdade, no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões e iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulso da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse aqui foi logo após Davi ser repreendido pelo profeta. Quando Davi adulterou com Batseba, ele procurou esconder. Entendeu? Escondeu de todo mundo. Mas não escondeu de Deus, não tinha como esconder, né? O profeta Natã foi enviado até Davi com uma mensagem da parte de Deus. E era uma mensagem extremamente difícil de dizer.
O profeta deveria dizer ao rei que ele estava em pecado e que iria ser punido por Deus. Muitos profetas foram presos, muitos profetas foram apedrejados, muitos profetas foram açoitados, entendeu? Ao fazer isso. Porque, como eu falei para vocês, são poucas as pessoas que aceitam a correção. A maioria das pessoas se revolta. A maioria das pessoas se irrita. Manda prender esse homem aí. Quem é ele para estar me repreendendo? Você está entendendo? E imagina aí se fosse você. Chegasse para você e dissesse, olha, Damiano, o pastor adulterou, vai lá repreender ele. Como era que tu ia se sentir? Ia ser fácil para dizer lá? Essa era a missão do profeta. E o profeta Natan, todo profeta de Deus, todo servo de Deus, é uma pessoa estudiosa, entendeu? É uma pessoa que entende das coisas. Porque Deus revela as coisas às pessoas. E o profeta, então, ele usou uma estratégia. Ele usou, Vera, uma parábola, entendeu? Ele não chegou lá na cara do rei e disse, ó, rei, o senhor está em pecado e Deus vai lhe castigar. Ele não chegou dizendo isso. Ele chegou contando uma história. Só o rei, um homem muito rico, tinha muitas ovelhas e tinha muitas cabras, entendeu? Ele era muito rico. E esse homem recebeu um visitante na sua casa. E naquele lugar também havia um homem muito pobre, que tudo que ele tinha era uma cabritinha. E aquele homem muito rico, ao receber a visita, não quis tirar dos seus animais, entendeu? Para fazer uma recepção para aquele visitante. Mas ele foi lá e tomou a cabritinha do homem que só tinha uma. Aí Natan nem terminou a história. Você está entendendo? Nem terminou. Quando Natan falou isso, que o homem tomou a cabritinha do homem que só tinha uma, para dar ao visitante, para fazer a recepção do visitante. Aí Davi mesmo se manifestou. Aí disse, esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer porque fez isso. Então Natan levantou a mão para o céu e depois apontou para Davi e disse, tu és esse homem. O Senhor te deu tudo o que você desejou, colocou tudo em suas mãos. No entanto, você achou pouco e foi tomar a mulher daquele que só tinha uma. Por isso, porque você, além de ter feito isso, ainda matou o homem, que era esposo da mulher, a espada nunca vai se apartar da tua casa. De dentro da sua própria casa, a guerra vai acontecer contra você. E você vai restituir, porque Davi tinha dito, né? O homem deve morrer e deve restituir 4 vezes mais. Davi mesmo falou isso, né? Então, Deus pegou as palavras de Davi, né? Pegou as palavras de Davi e usou como a própria sentença dele. Está entendendo? Ele disse, o homem deve morrer. Então, quem deveria morrer era ele. Só que quando Natan revelou a Davi o pecado dele, né? E revelou a realidade do que ia se passar com ele, Davi reconheceu o seu pecado e temeu, né? Em nenhum momento ele se voltou contra o profeta. Em nenhum momento ele repreendeu o profeta. Ele fez exatamente o que está escrito aqui no Salmo 51, né? Ele se quebrantou. Ele fala lá, né? Quebrantar. Espírito quebrantado e contrito. O que é isso? É você se entristecer pelo que você fez de errado. Existem muitas pessoas que se entristecem, Vera, quando a polícia pega, né? Quando vai preso. Aí ela se entristece. Oh, meu Deus. Entendeu? Mas não se entristece pelo que fez. Se entristece pelo que sofre. Arrependimento é quando você se entristece pelo que fez. E foi exatamente assim que Davi se sentiu. E o profeta Natan, na mesma hora, falou para ele, você não morrerá. Mas o filho que a mulher gerou vai morrer. Imagina aí. O que teria sido, agora eu fico pensando assim, né? O que teria sido melhor para Davi? Seria ele morrer ou o filho dele morrer? O que você acha?
Não seria melhor para ele? Pela consciência dele, não era? Deus não permitiu que ele morresse, mas, olha, é interessante. Deus, ele cobra caro de quem peca. Entendeu? A pessoa que peca tem que pagar caro. E sabe quem é que paga mais caro para Deus o pecado? Os que servem a ele. As pessoas do mundo que pecam, elas pagam o pecado, entendeu? Pagam com a vida. Mas a vida delas, eles pagam de uma forma muito mais barata do que a pessoa que serve a Deus. Você pode observar, a Bíblia tem o registro de pessoas como Nabucodonosor, registro de povos, né, como Sodoma e Gomorra, né? A palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra, em uma noite, né, caiu o que do céu? Fogo e enxofre destruiu a cidade inteira. Não é assim? Você pode pensar, isso foi terrível, mas não, isso foi misericordioso da parte de Deus. O que é pior, você morrer numa noite, ou você passar a sua vida toda lidando com a realidade, e sabendo que o seu filho morreu por sua culpa, entendeu? E que uma onda de males está se desenrolando ao seu redor por sua culpa. Se a pessoa morresse, não seria melhor para ela do que viver, entendeu? Então é assim que Deus lida com a realidade daqueles que pecam, conhece Ele. A palavra de Deus diz que Deus, em nenhum momento, preste atenção, Deus, em nenhum momento, Ele inocenta o culpado. Ou seja, a pessoa que pecou, ela vai pagar. Às vezes a gente tem a inocência de pensar assim, puxa vida, como eu sou da igreja, né? Como eu sou da igreja, como eu sou adventista, como eu leio a Bíblia, então Deus vai passar a mão, né? Deus vai passar a mão, não vai ligar isso que eu fiz. Não vai me castigar, não. Muito pelo contrário, irmãos. Pessoa que é da igreja, ela paga dobrado. Quando não, triplicado. E no caso de Davi foi quadruplicado. O filho de Davi morreu, né? O que estava para nascer. E logo depois, uma filha de Davi, outro filho de Davi, estuprou a irmã. E o outro irmão, com raiva, matou ele. E depois esse irmão procurou matar Davi para tomar o trono. E depois, quando Salomão foi assumir o trono, outro filho de Davi, chamado Adonias, também foi morto. Então, foi 4 filhos que ele perdeu por meio das desavenças familiares provocadas pelo pecado dele. Você está entendendo? E Davi, você acha que a vida dele foi fácil? Não foi fácil. Vendo essas coisas acontecendo, mesmo sendo rei. Mas a história de Davi, ela nos mostra exatamente isso que eu falei para vocês. Que Deus, ele não inocenta o culpado. A pessoa que peca, ela tem que pagar. E pagar caro. Mas aqueles que estão dispostos a se arrepender, são perdoados. E você observa que isso foi exatamente o que Davi fez. Ele sempre se arrependeu do seu pecado. Sempre reconheceu. Senhor, lava-me, não é o que diz ali, né? Purifica-me. Renova um espírito dentro de mim, né? O teu espírito, para que eu tenha um espírito inabalável. Purifica-me do meu pecado. Perdoa-me. Essa é a atitude que eu e você devemos ter sempre, irmãos. Atitude de arrependimento. Uma atitude de quebrantamento. Grave bem essa frase que eu vou dizer aqui agora. No céu, as pessoas que vão entrar no reino dos céus, não vai ser as pessoas que não têm pecado, não. Foram as pessoas que pecaram e se arrependeram. Entendeu? Noutras palavras, o ingresso seu para entrar no céu é o arrependimento. Quando você chegar nos portais da eternidade, vai ser exatamente isso que vai ser investigado na minha vida e na sua vida. Não vai ser investigado se você pecou ou não, tá entendendo? Vai ser investigado se você se arrependeu ou não. Se você fez como Davi ou se você fez como Saul. E do outro lado, as pessoas que se perderem, elas não vão se perder porque pecaram, não. Grave bem isso. Não, fulano se perdeu porque pecou, não.
Ela se perdeu porque não se arrependeu. Ela se perdeu, as pessoas que se perderem, elas vão se perder porque a vida inteira elas resistiram ao convite de Deus para se arrepender. Isso vai ser a sentença delas, entendeu? Isso vai ser a sentença. Por isso que eu e você, não devemos ficar observando a vida das pessoas, nem as pessoas da igreja. A gente deve observar a nossa vida. Será que eu estou me arrependendo? Entendeu? Será que eu estou com o meu coração segundo o coração de Deus, me arrependendo dos meus pecados? Será que quando alguém chega e me repreende, será que quando a palavra de Deus fala ao meu coração dizendo que eu tenho que mudar de vida, eu me entristeço ou eu me enraiveço? Porque Saul se enraiveceu, Davi se entristeceu. A história de Davi, como eu falei para vocês, ela é um exemplo do que significa verdadeiro tristeza pelo pecado, verdadeiro arrependimento. Diversas vezes Davi tinha que lidar com aquela realidade. E ele ficava completamente paralisado diante daquilo. Ele não reagia. Ele não reagia diante das pessoas, porque ele olhava para a sua vida e ele se entregava a Deus, entendeu? Pessoas chegavam para ele, a palavra de Deus, ela diz que quem é o acusador? O acusador é o Satanás. Em Apocalipse 12 fala que a obra do Satanás é acusar a mim e a você quanto tempo do dia? De dia e de noite. Quando o diabo ele nos acusa diante de Deus, ele está certo ou errado? Quando o diabo chega para Deus e diz que você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, ele está certo ou errado? Ele está certo, não está? Ele está certo, nos acusar. Quando eu e você dizemos assim, o pastor fulano de tal fez isso, nós estamos certo ou errado? Estamos certo que ele não fez mesmo, né? Está entendendo? Mas quando é que a gente fica errado? Quando é que o diabo se torna errado? É quando Jesus chega assim e diz assim, essa pessoa realmente fez isso, mas ela se arrependeu. O diabo vai poder dizer o quê? Quando Jesus disser assim, essa pessoa se arrependeu, o diabo não vai ter mais o que fazer. Você está entendendo? Se ela se arrependeu, tem um versículo muito bonito na Bíblia que eu gosto muito. 1 João 1,9, que ele diz assim, filhinhos, não pequem. Mas, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele vos perdoará os pecados e vos purificará de toda injustiça. Observe, Satanás é nosso acusador e Jesus é nosso advogado. Qual é o argumento do diabo? Você fez isso. E qual é o argumento de Jesus? Ele se arrependeu. Está entendendo? Ele se arrependeu. Agora, se você não se arrepende, o que é que Jesus vai poder dizer para você? Entendeu? Ele não vai poder fazer nada, entendeu, Divan? O inimigo diz, ele fez isso e fez mesmo e está feito. E agora? Jesus infelizmente não se arrependeu. Está complicada a situação. Né? Vai ter muitas pessoas nessa situação. Né? Realmente fez isso. Aí vai ser exatamente assim a história de Davi. É exatamente como eu falei aqui. E a história de Davi, ela está registrada na Bíblia por causa disso. Por isso que a Bíblia, irmãos, ele é um livro inigualável. Porque se fosse a vida... Olha, não sei se vocês já ouviram falar sobre a biografia de Roberto Carlos. Teve um cara que escreveu a biografia de Roberto Carlos, né? Mas quando ele ia vender, ia colocar para vender, Roberto Carlos proibiu. Por quê? Porque na biografia de Roberto Carlos, ele contou as coisas boas que Roberto Carlos fez e contou também o quê? As coisas ruins, as coisas feias. Quem é que gosta de ter as coisas feias reveladas? Você gostaria que escrevesse a sua história e contasse as coisas feias que você fez? Ficaria feliz, não? Ninguém ia ficar feliz. Mas, observe bem, isso prova que a Bíblia é um livro inigualável. Porque a Bíblia mostra, entendeu? As coisas boas e mostra as coisas ruins que o servo de Deus fez. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ela explica bem que não foi porque ele pecou, mas foi porque ele demonstrou o quê? Grande arrependimento. Não foi só arrependimento, foi um grande arrependimento.
Quais são as características, irmãos, do verdadeiro arrependimento? Está registrado no Salmo 51. É quando a pessoa confessa, é quando a pessoa se entristece pelo que fez e não pelo que está sofrendo, e é quando a pessoa aceita tudo que passa. Essa daí é a parte mais difícil. Quando a pessoa se sujeita a aceitar tudo que vai sofrer. Ó, você fez isso, entendeu? Como o Natan falou para Davi. E por causa disso você vai pagar 4 vezes mais. E Davi, tem um versículo lá no Salmo 51. Diz assim, quando o Senhor julgar, quando o Senhor determinar, o Senhor é justo. Olha só o que o versículo diz, né? O Senhor é justo. Só que, como eu falei para vocês, o juízo de Deus sobre nós, irmãos, muitas vezes ele é extremamente difícil de aguentar. E a característica, uma das principais características do verdadeiro arrependimento é que você aceita. Não importa, entendeu? Não importa a dor, não importa o sofrimento, você aceita e se sujeita àquilo. Davi, o teu filho está vindo aí para te matar. E Davi, tudo que fez foi baixar a cabeça, né? Baixar a cabeça, pegou o povo e saiu, né? Saiu de Jerusalém. Por que ele saiu de Jerusalém? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ia haver um confronto, e no meio do confronto ia morrer muitas pessoas, não era? E as pessoas que morressem seria culpa de quem? Seria culpa dele. Então por isso que ele achou melhor fugir. Essa era uma atitude extremamente humilhante para um rei. Sabia? Fugir. Mas Davi aceitou e se sujeitou àquilo porque ele havia se arrependido. Ele abaixou a cabeça e partiu. Diz que na metade do caminho, quando Davi estava fugindo, né, apareceu um homem, né? E sempre aparecem pessoas desse tipo na nossa vida, né? Apareceu um homem que se aproveitou, entendeu? E Davi estava fragilizado, Davi estava humilhado, Davi estava fugindo, Davi estava indefeso assim, porque estava com o filho lutando contra ele. E esse homem começou o quê? A rir de Davi. Tá vendo aí? Tá pagando o que fez, bichinho. Agora tu vai pagar tudo, ó. Não tem pessoas que são assim, né? São pessoas de Deus, essas pessoas não? Não são. Eu sabia que tu agora o cão ia cobrar de tu, porque tu é igual o cão. O cara dizia desse jeito com Davi. O cara falava exatamente isso com Davi, né? Você agora pagou porque você foi quem matou Saul. Disse mais assim. Acusou ele de uma coisa que ele não fez, tá entendendo? Você agora vai pagar porque você foi quem matou Saul. O que foi que Davi fez? Hein? Baixou a cabeça e seguiu em frente. Tinha um soldado do lado de Davi, né? Que disse, o senhor vai deixar ele falar isso? O senhor não vai fazer nada? E Davi olhou para ele e disse, se o meu próprio filho está procurando me destruir a minha vida, imagina esse daí que é meu inimigo. Se Deus mandou ele me amaldiçoar, quem sou eu para questionar Deus? Quem são as pessoas que você conhece que agem assim? Você costuma agir assim? Aceitar as coisas tranquilamente? Entendeu? Aceitar a maldição que vem dos outros assim, de cabeça fria? Você costuma fazer isso? Não. Pois isso é sinal de quê? Verdadeiro arrependimento. Isso é sinal de pessoa que é segundo o coração de Deus. Aí Davi disse assim, quem sabe, o Senhor não escuta a maldição desse homem nesse dia e transforma ela em bênção na minha vida. Eu entrego a ele. Ele que vai decidir a minha vida. Na hora que Davi ia fugindo, né? Aí diz que os 2 sacerdotes vieram trazendo a arca, entendeu? Disse, não, rei, leva a arca, porque vai ficar segura a arca com você mais do que aqui. E Davi disse, não, leva a arca de volta, deixa lá, porque o lugar da arca é lá em Jerusalém. Se o Senhor se agradar de mim,
ele me fará voltar para adorar ele diante da arca. Mas se o Senhor não se agradar de mim, eu não quero a arca comigo, deixa ela aí. Ele vai fazer de mim o que ele quiser. Isso é sinal de verdadeiro arrependimento. Você aceita que Deus faça com você o que ele quiser. E nem sempre, irmãos, Deus faz conosco aquilo que a gente gosta. Nem sempre. Mas você precisa o quê? Aceitar o que Deus faz com você. Se você aceita, então você está demonstrando que é uma pessoa igual a Davi, segundo o coração de Deus. Né? E essa sua atitude de aceitar e de se submeter ao que Deus mandar, realmente é a atitude que vai ser uma credencial no reino do céu. Você está entendendo? É uma coisa que o inimigo não vai poder falar nada. Realmente esse cara aí não presta, fez isso, fez aquilo, mas realmente ele aceitou tudo o que o Senhor falou. É muito difícil aceitar. A gente vive hoje no mundo religioso, onde as religiões, os pastores, né, só falam em bênção, né? Deus vai lhe abençoar, a sua empresa vai prosperar, não é assim? As suas doenças vão ser curadas. Quando você vai para a Bíblia, é diferente, irmãos. No dia que Paulo se converteu, eu estava até lendo isso hoje na Bíblia, né? O apóstolo Paulo, que é um dos escritores da Bíblia mais estudados hoje no mundo, né? No dia que ele se converteu, Deus mandou uma mensagem para ele. Sabe como era a mensagem? Eu vou lhe mostrar o quanto você vai sofrer por mim. A mensagem que Deus mandou para Paulo foi essa. Não era a mensagem dizendo assim, a partir de hoje você não vai ficar mais pobre. A partir de hoje você não vai ter mais doença. Pelo contrário, a mensagem que Deus mandou para Ananias, que Ananias foi o discípulo, né, que foi lá, impôs as mãos sobre Paulo, que ele estava cego. E Paulo recebeu essa mensagem. Deus me falou que viesse para restaurar a sua vista, mas ele falou que vai mostrar a você o quanto você vai sofrer. E Paulo, ele voltou a ver naquele dia, né? Mas nunca mais a vista dele foi do mesmo jeito. O tempo todo que ele vai escrevendo as epístolas dele, ele vai falando sobre isso, né? Tem um problema na vista, é como um espinho na carne. E o livro de Romanos mesmo, ele ditava, entendeu? Ele falava e outra pessoa escrevia, entendeu? Aí no final ele só fazia assinar. No finalzinho do livro de Romanos está escrito isso. Né? Quem escreveu o livro de Romanos foi um homem chamado Tércio. Ele escreveu, Paulo ditando. Por quê? Porque Paulo não enxergava direito. Pergunto a vocês, por que Deus não curou Paulo? Porque o sofrimento era o quê? Era a vontade de Deus para a vida de Paulo. E o sofrimento também, na minha vida, na sua vida, pode ser vontade de Deus. E você, se vier, você precisa aceitar e não se revoltar. Assim como Davi aceitou. Davi enfrentou o sofrimento. Vem a história de Elias, né? Elias estava bem à vontade em casa. Elias era um profeta muito pobre, irmãos. Sabia? Elias disse que tinha uma mulher que ajudava ele, tinha pessoas que ajudavam ele. Tanto Elias como Eliseu eram profetas pobres. Diz que um dia chegou na porta de Elias, irmãos, um homem com 10 camelos carregados de ouro, e prata, e roupa, e coisas preciosas. 10 camelos carregados. Alguns comentaristas dizem que o tesouro que era avaliado, que tinha naqueles camelos, hoje é em torno de 10 milhões de dólares. E aquele homem deu a Elias, entendeu? Deu a Elias, um presente para você, Elias. 10 camelos carregados de ouro. Você aceitaria, Odivan? Sim ou não? Chegasse na sua porta assim, chegasse 10 caminhonetas carregadas de ouro, vou dar você aqui. Você ia rejeitar? Hein? Eu fico pensando nas igrejas de hoje, né? Que os pastores já vivem pedindo, né? Já vivem pedindo. Imagina a pessoa chegar doando sem ninguém pedir, né? Mas o que foi que Deus disse a Elias? Não receba. Era fácil ou difícil? Hein? Não receba. Aí
Elias perguntou, não receba o quê, Senhor? Nada. Não. Posso ficar com um camelo? Não. Posso ficar com meio quilo de ouro? Não. Nem uma grama. Não receba nada. E Elias era uma pessoa o quê? Segundo o coração de Deus. Foi o que ele fez? Leva de volta. A palavra de Deus diz que o homem insistiu com ele, né? Mas por quê? Eu estou lhe dando, não estou lhe cobrando nada. Estou só lhe dando. Eu não quero. Leve de volta. Por quê? O Deus que eu sirvo falou que eu não deveria receber. Assim é, entendeu? Assim é a realidade das pessoas fiéis, das pessoas que têm o coração segundo o coração de Deus. Pessoas assim como Davi. Um dia nós encontraremos Davi no céu. Um dia nós encontraremos no céu, irmãos, pessoas que a gente nem imagina, sabia? A palavra, os estudos bíblicos que a gente faz, ele sempre diz que no céu a gente vai ter 3 grandes surpresas. A primeira surpresa que você vai ter no céu é você estar lá. E quando você chegar no céu, você vai pensar assim, puxa vida, eu estou no céu? Como foi que eu consegui? É uma surpresa grande, né? Eu pensava que eu não ia conseguir não, mas estou aqui. A outra surpresa é que você não vai encontrar no céu pessoas que você pensava que ia estar lá. Você vai pensar assim, puxa vida, aquela pessoa, ninguém via ela fazendo nada de errado. E ela não está aqui, o que foi que aconteceu? E Deus vai mostrar que na terra não existe ninguém que não faça nada de errado. Mas, para entrar no céu, não é o fato de você fazer ou não algo errado. É o fato de você ter se arrependido ou não de algo errado. E Deus vai mostrar que aquela pessoa, por mais que parecesse certinha, né? Ela nunca se arrependia dos seus erros. Porque achava que os seus erros eram pouca coisa. Não precisava de arrependimento. E quando Deus vai abrir os livros, né? E abrir os livros, vai tirar a prova. As pessoas vão ver, né? E qual vai ser a terceira surpresa? Pessoas que você pensava que nunca ia estar no céu vão estar lá. Você vai dizer, puxa vida, essa pessoa está aqui? Como é que pode? E Deus então vai mostrar, né? Vai mostrar ela. Olha só, essa pessoa realmente é tudo isso que você viu que ela foi, né? Mas essa pessoa se arrependeu igual Davi. Eu tive com Patrícia lá em João Pessoa, na casa de um irmão lá. E o irmão contou uma história parecida com essa. Ele disse que quando ele começou a frequentar a igreja, ele disse que na igreja, tinha um cara que era veaco, ladrão e briguento. Veaco, ladrão e briguento. Aí ele chegou na igreja e viu aquele cara, como foi que ele se sentiu? Como foi que ele se sentiu? Poxa, como é que a igreja recebe uma pessoa dessa? Entendeu? E disse que o cara estava lá na frente, o pastor botando a mão nele assim. Mas não, essa igreja não deve ser certa não, porque esse cara aí eu conheço, esse cara não paga nem promessa santa. Esse cara é ladrão. Mas ele disse que demorou mais um pouquinho ali, né? Continuou recebendo estudo bíblico e disse que aquele cara começou a mudar de vida, né? Começou a se transformar, começou a ler a Bíblia, começou a orar, começou a pregar o Evangelho. E diz que aquele cara começou a sair evangelizando as cidades vizinhas, os bairros vizinhos. E ele começou a abrir igrejas. Entendeu? Sem pastor, sem nada, só ele com a Bíblia começou a sair pregando o Evangelho e abrindo igrejas. E ele disse que quando saiu de lá, o cara já tinha abrido não sei quantas igrejas. Na opinião dele, era um cara que estava o quê? Estava perdido. Essas surpresas que as pessoas vão encontrar no céu, né? A Bíblia também diz que no dia que Estevão, tem a história de Estevão na Bíblia que foi apedrejado, né? Diz que no dia que Estevão estava sendo apedrejado, quem era que estava sendo a principal testemunha da morte de Estevão? Era Paulo. E diz que as pessoas que estavam apedrejando Estevão, né? Estavam ali sob a observação de Paulo. E Estevão estava percebendo que Paulo estava de que lado? Do lado dele ou do lado de quem estava matando ele? Estava do lado de quem estava matando ele.
Agora eu pergunto a vocês, quando Estevão ressuscitar no céu, ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar Paulo. Vai se assustar ou não? Hein? Esse cara estava me matando no dia que eu morri, como é que esse cara está aqui? Pois é, e Deus vai revelar. Hoje, irmãos, nós aprendemos aqui o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu tenho pecados, eu tenho defeitos, talvez mais do que todos vocês aqui. Mas eu tenho consciência de que preciso me arrepender dos meus erros. Todos os dias eu oro a Deus e peço perdão, e peço a ajuda de Deus, né, para me fortalecer. É a mesma coisa que você deve fazer. Não pense que por você ser uma pessoa que visita a igreja sempre, lê a Bíblia sempre, não é uma pessoa que não precisa de correção. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos erros, confessar. E precisamos aceitar a disciplina que Deus envia sobre nós. A palavra de Deus, ela diz assim, que aquele a quem muito é dado, muito mais lhe será exigido. Aquele a quem muito se concede, muito mais lhe pedirão. Então eu e você temos que doar muito, né? Temos que seguir os passos de Cristo. O caminho de Cristo na terra foi um caminho de sofrimento. E nós temos que seguir nos passos dele. Demonstrando o mesmo arrependimento que existiu na vida de Davi.